E aí galera, aqui quem fala é o Batman. E antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante. Comente qualquer coisa, isso também ajuda a engajar demais o meu vídeo. E o recap completo desse vídeo é sobre a história de um marceneiro, ferreiro, chaveiro, chame ele do que você quiser, pois o cara é literalmente um faz-tudo. Todo mundo tratava ele como um zero à esquerda, mas ele acabou se tornando o maior herói em outro mundo. O Saito era aquele típico perdedor. Trabalhava em uma empresa pequena, onde o seu chefe o maltratava, dando chicotadas, e ainda por cima o pagava muito mal, algo bastante comum aqui no Brasil. Mas ele é japonês, e lá é um pouco pior, mesmo que eles recebam mais que a gente. E enquanto vivia uma vida completamente desmotivada e sem sentido algum, o Saito começou a se perguntar se é isso mesmo que ele deseja para sua vida. Então, em um dia qualquer, enquanto ele estava voltando para sua casa, o famoso Caminhão-kun decidiu entrar na história e levá-lo para um mundo completamente diferente, cheio de magos, guerreiros e criaturas mágicas. Logo de cara, o Saito percebe que sobreviver nesse lugar não é tão difícil, pois ele não precisa ficar trabalhando naquela escala de 7x7 e nem mesmo trabalhar das 9 às 5. Mas aí que vem a surpresa, pois nesse mundo todo mundo está ocupado matando monstros, e o fato do Saito ser um homem que pode arrumar qualquer coisa faz dele um verdadeiro deus. Rapidamente ele acaba se juntando a um grupo de aventureiros bem peculiar, que precisam da ajuda dele para uma de suas missões inusitadas. A equipe inclui a Raelza, uma guerreira muito forte, mas meio tímida, a Lafa, uma curandeira baixinha que parece fofinha, mas vira um monstro quando usa magia, o Morlock, um mago velhinho e super poderoso, mas que vive se esquecendo como usar seus próprios feitiços. Nesse grupo, as habilidades do Saito finalmente têm utilidade. Ele ajuda a carregar caixas, conserta equipamentos e até mesmo organiza as tralhas da equipe para poder facilitar as viagens. Todo mundo percebe o quanto ele é valioso, e o Saito pela primeira vez começa a se sentir valorizado, o que é uma baita mudança se comparado à vida antiga dele. Um dia, um homem aleatório vende uma espada de baixa qualidade para a dona de uma loja. Ele compra por 18 moedas de ouro, e o Saito, ao analisar a espada, percebe que esta é uma espada muito boa, que pode valer até 300 moedas de ouro. Ele acredita que pode consertá-la com suas habilidades. No dia seguinte, eles estão numa caverna escondida enfrentando um grupo de monstros vermelhos, e o Morlock, que deveria ajudar, só atrapalha. E quando as coisas ficam feias, a Raelza aparece e salva o Saito e o Morlock, matando os monstros com sua espada gigante. E depois desse fiasco, o Saito percebe que tem sido um peso morto para os seus amigos, já que a sua mentalidade de caçador de lixo não combina com o mundo brutal e mágico onde eles vivem. Então, determinado a mudar, ele decide aprender tudo sobre os feitiços do Morlock em poucos dias, e assim ele começa a ser mais útil nas missões, lembrando o velho dos seus feitiços. Mais tarde, durante uma luta para abrir uma caixa misteriosa, a caverna começa a desabar. O Saito acaba caindo e se ferindo. Ele machuca seu joelho e fica sangrando. Sem conseguir se mover, ele começa a ser atormentado pelas lembranças de sua vida miserável. Ele se convence de que os seus companheiros vão abandoná-lo ali mesmo, mas para sua surpresa, a Raelza, o Morlock e a Lafa aparecem correndo em pânico para salvar ele. Eles deixam bem claro que nunca irão deixar ele, pois ele é um ser insubstituível. Essas palavras enchem o coração do Saito com uma felicidade que ele nunca tinha sentido antes, algo que muita gente que tá vendo esse vídeo nunca sentiu. No dia seguinte, lá estão eles enfrentando um monstro marítimo bizarro, cheio de cabeças e gosmas, chamado Unagi. Nem precisava dar nome pra essa coisa. A Raelza já está surtando, pois ela não consegue lidar com uma criatura toda lambuzada de slime encostando nela. Enquanto isso, o Morlock manda um feitiço mágico no Unagi, distraindo o monstro, e o Saito aproveita a chance para atacar com sua espada, finalizando a criatura. Depois, ele coloca suas habilidades de chefe maligno em prática e transforma a carne desse monstro em um prato cozido. E no momento em que ele serve, todos ficam completamente hipnotizados pelo sabor incrível. Logo, eles começam a insistir para a Raelza experimentar também. E quando ela finalmente pega um pedaço, percebemos que ela entrou em um estado de pura felicidade. E antes que perceba, ela devora tudo, como uma boa garota. Depois do jantar, eles seguem continuando suas missões. Agora, em uma caverna misteriosa, eles encontram uma caixa misteriosa, mas desconfiando de que essa pode ser uma armadilha, eles decidem deixá-la para trás. Então, mais adiante, eles encontram outra caixa, e o Saito usa suas ferramentas para abri-la, revelando algo feito de metal. Só que é assim que ele consegue, um líquido verde nojento cai direto na armadura da Raelza, corroendo o metal e revelando suas curvas. Todos ficam meio sem jeito, pois eles pensavam que ela seria um monstro horrível, mas ela na verdade é linda. Eles decidem seguir em frente, mas de repente, o Morlock sente uma dor forte no pescoço. Ele pede para Lafa usar sua magia para o ajudar, mas a fada espertinha exige uma moeda de ouro em troca, e como o Morlock é um velho liso por ter perdido todo o seu dinheiro em apostas, o Saito se oferece para pagar por ele. Depois, curioso, o Saito pergunta a Raelza por que a Lafa sempre age como uma mercenária. A Raelza leva o Saito até a Lafa, e ele percebe que a fada está oferecendo uma moeda de ouro para a lua, e ao perguntar sobre esse ritual estranho, a Raelza explica que a Lafa é uma fada lunar, e apesar de sua aparência doce, a sua espécie foi amaldiçoada pela deusa da lua. Então
Então, se elas não oferecerem moedas de ouro regularmente, os seus corpos começam a encolher. A Raelza conta que antigamente as fadas lunares viviam na lua, mas foram banidas e enviadas para a Terra pela deusa malvada. Comovido, o Saito se oferece para pagar a dívida da Lafa com seu próprio salário, mas a Raelza diz que as fadas lunares são orgulhosas e nunca aceitariam caridade. No dia seguinte, o Saito abre outra caixa, mas ela ativa uma armadilha de teleporte que joga ele e a Raelza para o andar mais baixo do grande labirinto. Por sorte, o Morlock e a Lafa não são afetadas, já que os seus corpos são imunes à magia. De repente, um enorme golem de ferro aparece diante deles. A Raelza pede para o Saito ficar atrás dela e fugir se as coisas derem errado. Ela avança com sua espada, mas o golem rapidamente leva vantagem. Mesmo ferida, a Raelza insiste para o Saito escapar, mas ele toma coragem, pula no golem e derrama nele um líquido de metal derretido. Num último ataque, o golem joga o Saito no chão, deixando-o gravemente ferido. E a Raelza continua lutando, desesperada, enquanto implora pela ajuda da Lafa e do Morlock. Nesse momento, ela se lembra de uma poção milagrosa que o Morlock uma vez deu a ela, chamada de Gota da Vida. Então, sem pensar duas vezes, a Raelza toma a poção e, com um beijo, ela transfere o líquido para o Saito, curando suas feridas. Algum tempo depois, o Saito acorda e se depara com todos ansiosos ao seu redor. A Lafa pula de alegria ao vê-lo acordar e conta como a Raelza salvou sua vida, o que deixa a nossa guerreira super forte completamente sem graça. Na manhã seguinte, a Lafa leva o Saito para explorar o estranho mundo em que ele chegou, e a primeira parada é uma consultoria de casamento. O Saito fica surpreso ao descobrir que até nesse mundo mágico existe um escritório especializado em ajudar as pessoas com casamentos arranjados, e a Lafa diz a ele para guardar a surpresa, porque as coisas nesse reino podem ser ainda mais chocantes. Ela explica que o reino é bem pacífico, e que com o aumento de uso de armas e magia, as mulheres ganharam muito mais independência, podendo sair em aventuras, mas com os tesouros dos labirintos praticamente esgotados, muitos homens têm menos renda, o que acabou dificultando bastante os casamentos. Em seguida, ela pede para o Saito dar mais uma olhada no escritório de consultoria de casamento, e ele fica de boca aberta ao reconhecer o antigo Morlock, tentando encontrar uma esposa. Nesse momento, a Raelza aparece, interrompendo a cena, enquanto a consultora do casamento solta um suspiro aliviado. A Lafa, logo a seguir, aproveita a chance para explicar que o avanço da magia aumentou bastante a longevidade da população, o que acabou gerando uma grande demanda por cuidadores de idosos, algo que tem sido um problema enorme. E nesse ponto, esse mundo é parecido com o Japão, pois lá ninguém quer ter filhos, pois as condições de trabalho são horríveis, e as pessoas também costumam a viver bastante, diferente do Brasil, onde uma mulher pobre tem em média 12 filhos durante sua vida. Agora, a próxima missão leva o grupo de volta às cavernas, onde eles encontram uma fada enigmática, famosa por seus olhos encantadores. Assim que o Saito se aproxima, a fada lança um feitiço, fazendo com que ele caia perdidamente apaixonado por ela. Enfeitiçado, o Saito começa a agir de forma estranha, mudando de um comportamento reservado para um jeito todo animado e despreocupado. A Raelza observa a cena com desconfiança, vendo o Saito se aproximar cada vez da fada sedutora, e sentindo sua raiva crescer, ela decide agir e avançar contra a fada com a sua espada em punho. A luta é intensa e a Raelza é dominada por sua fúria incomum. Felizmente, ela força a fada a fugir desesperada. No entanto, o feitiço ainda está ativo no Saito, que agora sente uma atração estranha pela Raelza. Ele se aproxima dela, claramente tomado pela influência do feitiço, e enquanto a Raelza tenta nervosamente se afastar, o Saito vai chegando bem perto, e quando ele estava quase pronto para beijá-la, a Lafa intervém. Ela quebra o feitiço com sua magia, libertando o Saito da influência da fada, mas a tensão entre os dois ainda persiste. De repente, eles percebem que o velho Morlock está de mãos dadas com a mesma fada que havia causado todo o problema. O Saito se preocupa, achando que o mago também caiu sob o feitiço. No entanto, a Raelza tranquiliza o grupo, explicando que o Morlock é imune a esse tipo de magia e que provavelmente a fada vai acabar rejeitando-o em breve. A Raelza diz para o Saito não se preocupar com o velho teimoso, e aliviado, ele segue com o grupo. Mas o perigo ainda não acabou. Em pouco tempo, eles encontram uma armadilha que atira raios de luz em qualquer pessoa vestindo armadura de metal. O Saito pergunta como eles podem passar pela armadilha sem colocar a Raelza em risco, já que ela está usando uma armadura bem pesada. O Morlock logo se pronuncia, dizendo para a Raelza ficar pelada, para que ele possa usar sua magia e ajudar a mover a armadura pela armadilha de luz. Mas a Raelza fica meio hesitante, ela não precisa ficar exatamente pelada. No entanto, por baixo de sua armadura, ela está vestindo uma roupa bem provocante, e isso a deixa bastante desconfortável. E percebendo a situação, o Saito, com um sorriso solidário, tira sua camisa e a oferece para a Raelza usar enquanto eles passam pela armadilha. E
e assim que o grupo atravessa, quem acaba se atrapalhando é o próprio Morlock. Ele esquece que também é vulnerável à armadilha e é atingido pela luz, tudo porque deixou de lançar seus feitiços de proteção, algo bastante típico de um velho com Alzheimer. Mais tarde, enquanto Saito está descansando em uma sala isolada, ele encontra um livro estranho trancado com uma fechadura. Ele tenta usar suas habilidades para destrancá-lo, mas o livro tem algo diferente. Quando ele finalmente abre o livro, ele encontra uma caixa que guarda um item peculiar, que diz ser um cogumelo, mas não parece muito. Meu sonho era ter um desse tamanho. E só sei que, de repente, o Morlock aparece por trás dele, com seus olhos brilhando. Ele explica que aquilo é uma iguaria lendária, algo tão precioso que ele havia escondido para que ninguém mais pudesse encontrá-lo. E agora, parecendo um fanático, o Morlock começa a cheirar isso como se fosse um tesouro perdido. Ele explica ao Saito como consumir essa iguaria corretamente, enquanto parece completamente perdido na delícia que tem em suas mãos. Nesse momento, a Raelza entra de vez na sala e exige sua parte do cogumelo, o que faz o Saito pensar que ele está preso em um grupo de pessoas viciadas naquele cogumelo. Em outro momento, durante sua missão para matar um dragão, o Saito acidentalmente quebra uma de suas melhores ferramentas de ferro, enquanto retira as escamas do dragão derrotado. Frustrado, ele tenta consertar a ferramenta, mas sem sucesso, já que, como ele mesmo diz, ele não é um mágico do ferro, e sim apenas um faz-tudo. E vendo o Saito tão abalado, o Morlock sugere que eles procurem um velho amigo dele. Esse amigo é o Donben, um artesão lendário conhecido por ouvir as vozes do ferro. Ele é famoso por manipular o ferro de maneira única, transformando-o completamente e criando ferramentas excepcionais. O Donben pode fazer de tudo, desde armaduras detalhadas até equipamentos gigantescos, mas por conta de clientes que não pagavam direito e ainda reclamavam dos seus preços, ele se isolou no fundo de uma caverna protegida por uma porta que só pode ser aberta com as 108 chaves do Donben. O Morlock comenta que entrar na oficina do Donben é mais difícil do que invadir o quarto de um rei. Mesmo assim, o Saito aceita o desafio, e usando suas habilidades extraordinárias, ele consegue destrancar as 108 chaves após um bom esforço. E quando eles entram, eles encontram o Donben surpreso por alguém de outro mundo realizar um feito tão impressionante. O Donben, admirando a determinação do Saito, repara a sua ferramenta de ferro, e como pagamento, ele pede uma escama de dragão, que o Saito entrega sem hesitar. Quando ele pega a sua ferramenta reparada, o Saito fica maravilhado com o trabalho do Donben. Todas as bordas da sua ferramenta foram revestidas com prata de mithril, tudo feito de forma impecável, e os olhos do Saito se enchem de admiração, e ele não resiste e abre a boca para pedir a um Donben que faça mais um trabalho para ele. Quando o Morlock pergunta ao Saito o que ele quer, o Saito muda de assunto e ao invés disso pergunta sobre comida. O Morlock então prepara um jantar para eles, e enquanto estão comendo e bebendo, quase se lambuzando com a comida, o Saito faz uma pergunta muito séria. Literalmente, se mulheres, crianças e até mesmo os mais fracos podem conseguir armas tão facilmente para matar, o que será do futuro desse mundo? Ao ouvir isso, a Raelza, meio bêbada, responde sem pensar muito que isso seria péssimo para os negócios, e essa resposta deixa o Saito pensativo, e ele considera a ideia de criar uma arma que poderia ser útil em batalhas, mas logo descarta o pensamento, pois se uma arma que deixa qualquer um forte nesse mundo for criada, como por exemplo uma arma de fogo, todo o sistema desse mundo iria ruir. Ele fica com medo de introduzir armas tão perigosas nesse mundo, mas mesmo assim ele ainda quer ser mais forte, então ele se levanta de repente e pede a Raelza que o ensine a lutar com espada, só que a Raelza já está embriagada de tanto beber e simplesmente desmaia. Alguns dias depois, o Saito pega uma gripe forte e começa a sofrer com febre alta. A Raelza diz que não tem magia para curá-lo, e o Morlock concorda, parecendo despreocupado. O Morlock recomenda que o Saito descanse enquanto eles lidam com as missões mais leves, como derrotar monstros e fazer a Raelza remover sua armadura. Ouvindo isso, o Saito se sente culpado e pede desculpas, dizendo que é inútil em batalhas mesmo, mas ele mal percebe o quanto foi essencial em várias situações. Ele ajudou o Morlock a aperfeiçoar suas magias, ajudou a Lafa em um combate e até mesmo salvou a Raelza de um monstro gigante de ferro. E apesar de não perceber, o Saito já é o pilar de suporte do grupo, e sem ele as coisas simplesmente não funcionam. Atualmente já faz meio ano desde que o Saito chegou a este mundo estranho, e ele conta para a garota de uma loja sobre sua vida passada, explicando que trabalhava em uma construtora no seu mundo, e o problema é que o seu salário era ridiculamente baixo e ninguém o respeitava. Ele até tentou conversar com o seu chefe sobre isso, mas foi tratado como se fosse uma ferramenta descartável. Desanimado, Saito voltou para casa pensando que o seu chefe tentaria impedi-lo, mas isso não iria acontecer, e no fundo ele achava que não faria diferença se ele morresse. E enquanto estava perdido nesses pensamentos, andando para casa, ele foi atingido pelo caminhão com tudo de repente ficou escuro, e ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas no instante seguinte, o Saito caiu do céu, bem ao lado da Raelza. Quando a menina abriu os olhos, ela levou um grande susto ao ver um estranho sentado perto dela. Ela imediatamente puxou uma espada, pronta para atacá-lo, achando que ele era algum tipo de ameaça, mas por sorte o mago interveio, dizendo que não sentia nenhum poder mágico vindo do Saito, o que significava que ele não era deste mundo, e se o Morlock não tivesse salvo
salvado o Saito, ele provavelmente não estaria vivo agora. Agora vemos todos sentados em uma taverna, jantando, mas o Saito não consegue comer, pois continua pensando no golem de ferro. Ele pergunta ao Morlock e a Raelza como aquele golem consegue se mover sozinho, e levanta a suspeita de que ele era movido por magia, ou algum tipo de mecanismo. Ele explica que enquanto lutava com o golem, ele ouviu sons que pareciam mecânicos, como de um motor. O Morlock então sugere que eles vão até o lugar onde abateram o golem, e investiguem seus restos mortais. A Raelza concorda, dizendo que eles deveriam ir até o 10º andar do labirinto novamente. Quando chegam à entrada do labirinto, eles são parados pelos guardas, que pedem uma taxa para deixá-los entrar. A Raelza argumenta que o passe anual é muito caro e tenta negociar. Ela propõe aos guardas que aceitem algumas moedas de ouro ao invés do passe, e eles acabam concordando. Eles entram na caverna e logo percebem que todas as caixas estão vazias, sem nenhum tesouro para coletar. Depois de caminhar por um tempo, eles chegam ao local onde mataram o golem de ferro, mas não há nenhum sinal do corpo, e a Lafa sugere que alguém pode ter levado o golem embora. O Saito se desculpa com o grupo por tê-los feito ir tão longe à toa, mas de repente ele ouve um som mecânico e corre em direção ao barulho, com a Raelza, a Lafa e o Morlock o seguindo. Eles dão de cara com uma máquina estranha fazendo aquele barulho, que logo revela ser uma espécie de aspirador robótico. O aspirador começa a se mover sozinho, saindo da escuridão. A Lafa pergunta se aquele robô poderia ser algo do mundo do Saito, e ele grita confirmando. Logo, o Saito percebe algo estranho ao colocar a mão em uma parede próxima, e o Morlock, com sua experiência em magia, explica que aquilo é uma barreira de camuflagem. Com a ajuda do Saito, o Morlock conjura um feitiço mágico, e uma luz brilhante surge na parede. Em questão de segundos, a parede se divide ao meio, revelando uma nova entrada. A descoberta chama a atenção dos aventureiros de todo o reino, que começam a se reunir no local. No entanto, o Saito não recebe nenhum reconhecimento oficial por ter encontrado a nova passagem. Quando perguntado, o Saito responde que não se importa, já que conseguiu garantir o acesso gratuito ao labirinto pelos próximos 10 anos. No entanto, a Lafa percebe um ar de tristeza no rosto do Saito e pergunta se ele ainda está pensando no aspirador robótico que encontraram na caverna. O Saito hesita em responder, mas antes que pudesse dizer algo, um jovem charmoso e uma adorável garota aparecem. O garoto se apresenta como Kens, o herói oficialmente reconhecido pelo reino, e agradece ao Saito pela descoberta do novo caminho. O Saito aproveita para perguntar ao Morlock se o Rei Demônio poderia voltar algum dia, e o Morlock diz que é improvável, mas explica que várias pessoas foram escolhidas como heróis, sendo o Kens uma delas. Durante a conversa, o Kens comenta casualmente que mesmo que o Saito tenha descoberto o novo caminho, ele nunca seria reconhecido como um verdadeiro herói, e que o Kens sempre será aquele que ganha experiência e níveis. A grosseria do comentário deixa todos desconfortáveis, mas antes que alguém pudesse reagir, um homem gordo aparece correndo. O homem gordo se apresenta como Motil Putin, responsável pela educação dos heróis, e ele se desculpa em nome do Kens e da garota, dizendo que eles ainda são jovens e imaturos. Ele tenta oferecer um aperto de mão ao Saito, mas é interrompido por outro aventureiro, que alerta que o Montil tem algo escondido na mão. Ao olhar em volta, o Saito percebe vários aventureiros e soldados paralisados no chão, claramente vítimas do Montil, e percebendo que o seu truque foi exposto, o Montil sai correndo, desesperado. O Saito agradece ao estranho que o salvou, e nesse momento a Raelza reconhece o homem como um elfo lutador conhecido por suas mãos de ferro. O elfo avisa o grupo que eles devem se apressar para chegar ao labirinto antes que os tesouros mais valiosos sejam encontrados. Mais tarde, eles avistam dois homens estranhos carregando uma cabeça de um dragão de ferro, e a Raelza aponta para o Saito que aqueles dois serão competidores difíceis no futuro, já que eles aparentam ser extremamente poderosos. No dia seguinte, o Saito e o seu grupo retornam ao labirinto. De repente, um enorme monstro emerge da escuridão. Sem aviso, ele abre a boca e lança uma chuva de fogo tóxico em direção ao Morlock. O mago do grupo é atingido em cheio, e o seu corpo fraqueja e ele desaba no chão, inconsciente. O Saito corre até o Morlock com o coração disparado. Ele tenta desesperadamente acordá-lo. Ele sabe que eles precisam da magia do Morlock para manter a vantagem na luta. Enquanto isso, a Raelza, a guerreira do grupo, avança sem hesitar, com sua espada em uma mão e o escudo de metal na outra. Ela encara o dragão diretamente. O monstro avança contra a Raelza com sua força bruta, e cada golpe dele faz com que ondas de choque passem pelo seu corpo. A força do dragão a empurra para trás, e os seus pés vão deslizando, enquanto ela luta para se manter firme. E apesar de toda sua coragem, os ataques da Raelza com a espada mal arranham as escamas espessas desse monstro. O dragão parece impenetrável, com sua pele o protegendo de qualquer dano. De repente, uma jovem aparece do nada. Ela tem cabelos curtos, e com uma expressão confiante, ela avança rapidamente em direção ao dragão, empunhando sua arma com força e destreza. Ela ataca o lado do dragão com precisão, e pela primeira vez, o monstro solta um grito de dor, claramente abalado pelos seus golpes. O dragão tenta retaliar, mas a garota é rápida, desviando dos seus ataques e continuando a acertá-lo sem hesitação. Cada golpe dela encontra um certo ponto fraco nas escamas da criatura, e então, com um golpe final devastador, a
jovem derrota o dragão, que cai no chão com um rugido agonizante. Ela então se apresenta como a caçadora de monstros mágicos, chamada Lilisa. Pouco tempo depois, um rapaz de aparência mal-humorada se junta a ela, e a Lilisa o apresenta como Givre, o seu companheiro. Ela explica que eles estão ali para pegar o tesouro, mas que ele está trancado. Com confiança, ela garante ao Givre que é especialista em magia e ferramentas, e vai resolver o problema. No entanto, ao tentar abrir o baú, o Givre admite que é mais difícil do que imaginava. Então, o Saito, com suas habilidades de ferreiro, se oferece para tentar. A Lilisa, com um olhar de desconfiança, duvida de suas habilidades e o manda sair do caminho. Mesmo assim, o Saito insiste. Com suas ferramentas e destreza, ele consegue abrir o tesouro rapidamente. Quando o baú se abre, ele fica surpreso ao ver que está cheio de diamantes. O Saito pega alguns e o entrega para o Givre, dizendo que eles merecem, já que derrotaram o dragão. O Givre, porém, fica vermelho de raiva, parecendo muito frustrado. Mas, na verdade, não só o baú que o Saito havia aberto, ele também havia aberto o coração do Givre, que parecia muito emocionado. Depois de algum tempo, o Saito acaba se separando do seu grupo, e enquanto caminha sozinho, ele encontra o Montel novamente. O Montel tenta provocá-lo, dizendo que o Saito é fraco e que só está no grupo porque seus amigos são fortes. O Saito ignora as provocações e decide descansar, enquanto o Montel ergue uma barreira mágica ao seu redor, dizendo que é para afastar os monstros. O Saito pergunta por que ele não ergueu uma barreira para ele também, e o Montel responde que não tem magia o suficiente. O Saito então tira da sua bolsa algumas xícaras contendo água sagrada, um presente da Lafa, e a usa para criar sua própria barreira protetora. Ele se acomoda e, em um gesto amigável, ele oferece sanduíches ao Montel, que recusa, se sentindo culpado por ter tratado o Saito mal anteriormente. Logo, o grupo do Saito aparece correndo em sua direção, estando preocupados com ele, e ao ver a união e o cuidado entre eles, o Montel sente uma pontada de tristeza, pois percebe que ninguém veio procurá-lo. Porém, inesperadamente, o Cães surge correndo e abraça o Montel, dizendo que estava preocupado com ele. O Cães pergunta ao Montel por que ele desceu sozinho, e ao ouvir isso, o Montel começa a chorar. O Saito e os seus companheiros ficam tocados pela amizade entre o Cães e o Montel, percebendo que o Cães é um bom herói, ao contrário do que muitos dizem. Logo em seguida, o grupo é confrontado por um demônio estranho, em forma de espada. A Raelza luta bravamente contra ele, e quando ela está prestes a derrubar o monstro com um golpe decisivo, o elfo lutador aparece e finaliza a criatura. Após derrotar o monstro, o elfo declara que ficará com o tesouro que o monstro estava guardando. A Raelza, indignada, protesta, dizendo que o tesouro pertence a ela e seus companheiros. O elfo, por sua vez, se vira para ela e argumenta que foi ele quem a salvou, e a Raelza diz que nunca pediu ajuda e que não precisava ser salva. Todos começam a discutir intensamente sobre quem merece o tesouro, e no fim eles decidem resolver a disputa em um duelo, mesmo sabendo que é proibido para aventureiros lutarem entre si dentro do grande labirinto, pois caso sejam pegos, eles poderiam ser banidos de explorar o local. A elfa, no entanto, afirma que está disposta a lutar se ambos concordarem com as condições. A Nina, a companheira da elfa, tenta convencê-la a desistir, mas ela não dá ouvidos. Ela exige que a Raelza escolha alguém do grupo dela para representá-los, mas a Nina e a Lafa intervêm para forjar um acordo, dizendo que mesmo que alguém saia gravemente ferido ou morra, nenhuma retaliação será permitida. Então, com o acordo firmado, o combate é preparado. A Raelza e a elfa se posicionam para a luta, enquanto o Saito observa a distância, confuso sobre o conceito de honra entre guerreiros, e apesar de sua preocupação, ele se sente um pouco aliviado, acreditando que a armadura pesada da Raelza irá protegê-la, e o medo dele está no fato do inimigo, que usa braços de ferro em combate. A luta começa e o choque das espadas e os braços metálicos ecoa pelo local. A elfa é extremamente rápida e, mesmo com a armadura, consegue ferir a Raelza. O Saito percebe que a espada da Raelza não é adequada para enfrentar um oponente tão ágil. De repente, a Raelza toma uma decisão ousada. Ela remove sua armadura pesada para ganhar mais velocidade, permitindo-se reagir mais rapidamente aos movimentos da elfa. A Nina, preocupada, implora para que a elfa pare de lutar, dizendo que não quer que ninguém morra por conta de um tesouro. A elfa, percebendo que poderia acabar perdendo caso continuasse, concorda em encerrar o duelo, e o Saito então intervém e propõe dividir a parte do tesouro com a elfa e a Nina, resolvendo assim o conflito de forma pacífica. Mais tarde, o Saito e seu grupo continuam sua exploração pelo labirinto. Eles chegam em um local com paredes baixas, e de repente o Saito vê o misterioso robô novamente. Desta vez, ele corre atrás do som da máquina, gritando para os seus companheiros que ficará bem sozinho. Ele persegue o robô cada vez mais fundo no labirinto, pedindo para que ele pare. Eventualmente, o Saito chega a um lugar estranho, cheio de objetos que reconhece de seu mundo. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, um ninja escondido armado com uma espada negra surge e o ataca, e a Raelza aparece no último segundo para salvar o Saito do ataque. Ela percebe que há uma aura de luz mágica ao redor do ninja, e pergunta por que ele utiliza tanta iluminação, já que a especialidade
dos ninjas é agir nas sombras. De repente, o ninja mergulha na sombra da Raelza e ela é imediatamente imobilizada, presa ao chão e incapaz de se mover. O ninja se aproxima da Raelza, pronto para atacá-la, mas o ferreiro anão aparece para salvá-la, disparando um arco na direção do ninja. Logo depois, Alafa começa a usar suas habilidades para atacar a companheira do ninja, tentando reduzir a magia de iluminação que ele utiliza. Nesse meio tempo, o ferreiro invoca uma magia poderosa que provoca explosões na caverna, forçando o ninja a fugir. O ferreiro então afirma que o ninja é o responsável pelos ataques misteriosos que têm ocorrido contra aventureiros no grande labirinto. E ao ver o mago Morlock, o ferreiro avança até ele, dizendo que finalmente o encontrou depois de tanto tempo. Confuso, Morlock pergunta por que ele estava sendo procurado, enquanto o ferreiro, emocionado, se refere a ele como seu mestre. O Morlock, no entanto, responde de forma indiferente que só aceita mulheres como aprendizes. O ferreiro, ignorando o comentário, explica que o Morlock é na verdade um mago muito famoso em uma terra distante, que fica ao leste. Segundo ele, há 20 anos atrás, o Morlock partiu em busca de magias proibidas e nunca mais voltou. O ferreiro conta que o viu na entrada do grande labirinto e estava apenas esperando a oportunidade para abordá-lo. A Raelza, curiosa, pergunta ao Morlock se ele realmente se esqueceu do seu passado, e ele confirma, dizendo que além do próprio nome e de como usar magia, ele não se lembra de mais nada. A Alafa aproveita a oportunidade e comenta que ultimamente o Morlock parece um ser completamente inútil, já que ele se esquece até mesmo das suas magias nos momentos mais críticos. O ferreiro fica indignado com a maneira como o grupo está falando com o Morlock, afirmando que ele é um mago excepcional e que a sua popularidade entre as mulheres é lendária. Ele então muda para um tom sério e revela que o verdadeiro nome do Morlock é o grande mago Bagheim. No entanto, antes que pudesse dizer mais, uma espada surge do nada e atinge o pescoço do ferreiro, interrompendo sua fala. O ataque deixa Raelza e os outros em estado de alerta máximo, e eles suspeitam que o ataque veio do ninja de antes. A Raelza pensa consigo mesma que por mais que o ninja seja formidável, com o Saito ajudando e o Morlock usando sua magia, eles podem superá-lo. Mas todos ficam apavorados ao perceber que o ninja não está sozinho. Ele agora está acompanhado por grandes demônios. Nesse momento, a história do ninja é revelada. Ele se apaixonou por uma linda maga e ao se beijarem, ela também se apaixonou por ele. Porém, quando ele voltou à vila da maga para levá-la embora com ele a encontrou em seus últimos momentos de vida. Ela havia envelhecido rapidamente e o seu cabelo estava completamente branco. O companheiro da maga explicou que ao se apaixonar pelo ninja, a maldição que mantinha sua juventude foi quebrada, fazendo com que ela voltasse à sua verdadeira idade. Desesperada para salvar o amor de sua vida, um ninja ouviu falar do grande mago do oeste que poderia ajudá-lo, e assim ele acabou seguindo Morlock e os outros para dentro da caverna, esperando encontrar uma solução. E enquanto a batalha esquenta, a Raelza, a Alafa e os companheiros enfrentam os inimigos extremamente poderosos. A Raelza está cara a cara com o ninja, que utiliza sua magia de sombras para tentar imobilizá-la. Ele tenta aprisioná-la ao manipular sua sombra, tornando impossível para ela se mover. No entanto, a Alafa, sempre pronta para ajudar, rapidamente conjura uma magia de luz brilhante. A luz atinge a sombra do ninja, quebrando o feitiço e permitindo que a Raelza recupere sua liberdade. A Alafa fala para a Raelza ficar alerta sobre o perigo, caso o ninja passe por sua sombra novamente. Ela também acaba de curar o mago anão, que agora volta para a batalha, estando totalmente determinada a proteger seus amigos contra os demônios que se aproximam. O anão se posiciona contra os demônios, defendendo seus aliados de seus ataques. Enquanto ele bloqueia os demônios, o anão sinaliza para o mago se preparar com suas magias mais poderosas. O anão sabe que precisam segurar os demônios apenas o suficiente para dar tempo ao mago de lançar um contra-ataque com uma magia poderosa. A batalha se torna ainda mais intensa com a chegada de um segundo demônio. Esse demônio declara com grande confiança que ele e o seu companheiro não precisam de magia para vencer, apenas a sua força bruta é o suficiente para derrotar o Saito e seus aliados. Então, com um poderoso golpe, o segundo demônio libera uma grande onda de energia escura em direção ao Saito e seus amigos. A onda é tão intensa que o Saito se sente impotente, percebendo que sua magia quente não é o suficiente para combater esses demônios. Ele se culpa por ter trazido todos para um lugar tão perigoso e sente o peso dessa responsabilidade em seus ombros. Desesperado, ele pede ao Morlock para usar uma magia de nível alto. Ele diz o nome da magia e acredita que essa magia pode ser forte o suficiente para virar a batalha. O Saito já conhece a magia e começa a recitá-la, enquanto Morlock o acompanha, concentrando toda a sua energia na magia. De repente, uma gigantesca magia desce sobre os demônios, brilhando com um poder intenso. Por um momento, parece que a vitória está ao alcance, mas um dos demônios resiste ao ataque, e com um movimento brutal, ele pega o Saito em sua enorme mão, machucando e espalhando seu sangue. A Raelza, vendo isso acontecer, fica muito triste, acreditando que o Saito foi morto. A cena é perturbadora, e todos sentem como se o chão tivesse saído dos seus pés. Mas então, para a surpresa de todos, eles olham para cima e veem o Saito, com a Lilisa e o Grieve ao seu lado. O Morlock explica que o Grieve usou uma magia especial, chamada de magia de substituição
substituição para salvar o Saito. Com o Saito salvo, todos respiram aliviados, estando realmente agradecidos pela rápida ação do Grieve. Após a tensão diminuir, o Grieve explica que ele e a Lilisa ouviram o barulho da batalha e decidiram vir ajudar. Com um tom descontraído, ele diz que não podia deixar o Saito pegar todo o tesouro para ele. A Lilisa sorri e acrescenta que o Grieve realmente estava seguindo o Saito por algum tempo, usando sua magia de rastreamento, porque ele gostava bastante dele. Mas, de repente, o demônio vem correndo em direção a eles, furioso. No entanto, o guerreiro da selva surge para salvar o grupo e soca o demônio no rosto. O demônio levanta-se no ar e espalha outra onda de energia escura sobre todos, mas alguém coloca uma barreira em torno deles para protegê-los. Quando todos olham para o lado, eles veem o Montel e seus companheiros criando uma barreira para protegê-los do demônio. Todos se unem como um time para enfrentar o ninja e os demônios, e vendo tantos guerreiros contra ele, o ninja se sente naturalmente ameaçado, e os demônios decidem se retirar da luta e fugir. A Nina pede a Lafa para ajudá-la a impedir que os demônios escapem, pois eles representam um grande perigo para aventureiros de alto e baixo nível. A Nina sugere usar uma magia combinada para eliminá-los, e a Lafa concorda. No entanto, a fada ninja tenta impedi-las, mas ela é atacada pelo arco mágico, e vendo que os seus amigos demônios estão em perigo, o ninja toma o golpe da magia combinada, pronto para morrer no lugar dos seus amados amigos. Pela primeira vez em sua vida, ele se levanta por uma causa que não é sua, e logo a magia o atinge, e os demônios ficam ali. Então, o ninja declara que está levando a expedição para a mulher que ele ama, para que os outros demônios não precisem mais seguir suas ordens. No entanto, a Nina olha para o ninja e diz a todos que o golpe da magia não teve muito efeito sobre ele, mas deveria ter causado um dano severo. O Saito pede para todos pararem, pois o vencedor já foi decidido, mas algumas pessoas protestam, dizendo que eles não podem deixá-los ir, porque esse ninja está sob suspeita de matar outros aventureiros. A fada ninja grita com raiva, afirmando que ninguém tomará o tesouro escondido pelo mago que controla o tempo, e começa a conjurar uma magia de 8 tiros escuros para proteger o seu mestre e ajudá-lo a salvar a bruxa. Então, nesse momento é explicado que a Primas é uma fada de cristal negro. Ela é capaz de armazenar energia mágica em suas asas pretas. Por conta disso, ela sempre foi perseguida por aventureiros que queriam se aproveitar de suas asas, e para se livrar desses aventureiros, ela decidiu mudar completamente o seu corpo, para que os humanos não tivessem mais interesse nela. No entanto, ao se transformar em uma fada gordinha, os movimentos do seu corpo ficaram mais lentos, e eventualmente ela foi capturada por um dos aventureiros. Contudo, a velha a salvou e a levou para casa, e como ambas eram escandalosas, elas se divertiram muito, uma com a outra. A Ravela lhe disse que ela viveu há mais de 400 anos sendo solitária, e ela explicou que estava sob uma maldição, e que se ela se apaixonasse, a maldição seria quebrada, e ela acabaria morrendo de velhice. E agora vemos que o ninja não quer sacrificar a Primas, então ele segura suas asas para impedir que ela use sua magia preta contra o Saito e os outros. Ela grita para o ninja quebrar suas asas e liberar sua magia, mas o ninja não tem coragem de fazer isso. Então a Primas usa sua telecinese e bate suas asas com suas duas espadas, uma de cada lado. Ela oferece suas asas ao Senhor da Escuridão, e logo um pilar com vários olhos aparece, e de repente a elfa olha para um dos olhos e acaba sendo mandada para trás da caverna, arrancando sua orelha. De repente, outro olho do escândalo emite uma luz de energia contra a elfa e seu companheiro, mas a Elsa bloqueia o ataque com sua espada. Ela logo percebe que o ninja e os companheiros da Primas estão usando a si mesmos como sacrifícios para convocar o espírito sombrio. Agora o espírito maligno está causando caos dentro da caverna, e o Saito pede ao Morlock para usar novamente sua técnica de sombra dos 7 deuses. O Morlock levanta o seu cajado no ar e começa a conjurar uma série de magias para derrotar o espírito sombrio, enquanto o Saito continua ajudando a se lembrar da sua magia. Então a luz começa a disparar no pilar da magia preta, mas infelizmente nada acontece. O pilar fica completamente maluco e começa a disparar luz de energia de todos os olhos. A Raelza pede para que todos ataquem o olho do pilar, mas ele continua bloqueando todos os ataques, e os olhos ganham mais poder a cada segundo que passa, e com seu poder insano ninguém tem oportunidade de se aproximar do corpo e atacar. E a Lafa grita em tom de terror que em breve ela vai ser consumida pela energia mágica e não será mais capaz de bloquear os ataques. O Saito então fala para o Morlock liberar a magia que controla o tempo, e o Morlock olha para ele com desconfiança e pergunta como ele sabe sobre essa magia. O Saito responde que quando abriu o livro fechado, ele encontrou um papel secreto que continha instruções sobre a magia que controla o tempo e o espaço. O Saito já sabe que foi o Morlock quem o teletransportou para este mundo, e assim que o Morlock ouve essas palavras, as suas memórias do passado começam a flutuar em sua mente. Ele se lembra dos dias em que trabalhava intensamente em um projeto de magia poderosíssimo. Naquela época, ele tinha uma filha pequena que significava muito para ele. Um dia, ele prometeu a ela que se tornaria o maior mago do país, para que eles pudessem viver juntos e felizes em uma linda casa. Ele sonhou em dar a ela a melhor vida, mas estava obcecado
obcecado com seu trabalho. Então, em um dia sombrio, a sua filha ficou muito doente. A sua esposa pediu que ele ficasse em casa para cuidar dela, mas ele se desculpou, dizendo que não podia abandonar o seu trabalho. Ele explicou que se não terminasse o seu projeto, todo o seu esforço teria sido em vão. Ele acreditava que uma vez que se tornasse um mago famoso, eles teriam um futuro mais brilhante. Assim, os dias passaram enquanto ele se afundava em seu trabalho, ignorando completamente sua família. E quando ele finalmente alcançou o seu objetivo e se tornou reconhecido como o mago mais poderoso, ele voltou para casa ansioso para compartilhar a notícia, mas foi recebido com a notícia de que sua filha havia morrido devido à doença. Assustado e arrasado, ele percebeu o quanto havia sacrificado, apenas para perder a pessoa que mais amava. Sua esposa, cheia de raiva e tristeza, o deixou e o Morlock ficou sozinho, repleto de culpa e solidão. Em um acesso de raiva, ele destruiu seus livros mágicos, um após o outro, até encontrar um livro antigo e estranho. Nele, ele leu sobre um labirinto misterioso no Reino do Norte, que guardava o segredo da magia do tempo. Nesse momento, a esperança brilhou em seu coração, e ele decidiu encontrar essa magia para trazer sua filha de volta. Ele viajou para o grande labirinto, desesperado para encontrar qualquer pista sobre essa poderosa magia. Após dias de viagem, ele se deparou com um estranho conjunto de objetos que pareciam fora de lugar. Entre eles, havia um escritório antigo contendo a magia que ele procurava. Quando o pegou, uma figura vestida de branco apareceu diante dele. O Morlock pediu à estranha que o ensinasse a magia, explicando que queria trazer sua filha de volta à vida. A estranha, no entanto, não concordou tão facilmente e desafiou o Morlock a uma luta, dizendo que só se ele vencesse, ele receberia o conhecimento. A batalha foi insana e deixou ambos cansados e feridos, até que finalmente a estranha, impressionada pela determinação do Morlock, concordou em lhe conceder o seu desejo. Mas ao invés de ensinar a magia do tempo, a estranha lançou um tipo diferente de magia e fez o Morlock esquecer de todas as suas lembranças, incluindo sua filha, sua esposa e até mesmo seu arrependimento. Sem lembranças do seu passado, ele foi forçado a começar uma nova vida, não sendo mais atormentado pelo sofrimento. De volta ao presente, o velho mago permanece em silêncio, tentando juntar os fragmentos de sua memória, enquanto as palavras do Saito ecoam em sua mente. O Saito o perguntou se foi realmente ele quem o convocou para este mundo, mas o mago mal consegue se lembrar de algo, especialmente do seu conhecimento de magia. Sua mente está nublada, e os feitiços que antes faziam parte dele agora parecem sussurros distantes. Ele só consegue se lembrar de uma sensação persistente de um feitiço que é chamado de Momento do Tempo, um feitiço que congela tudo por um único batimento cardíaco. O Saito, percebendo a hesitação do mago, dá um passo à frente e oferece sua ajuda, o lembrando do feitiço que ele havia visto somente uma vez. Então, lentamente, com a orientação do Saito, o mago começa a preparar o feitiço, e assim, graças ao Saito, ele consegue se lembrar. Enquanto isso, o anão envia uma mensagem telepática para o grupo, alertando-os sobre o plano. A magia do seu mestre servirá como uma vantagem oculta. Ele diz a todos que eles precisam manter o olho do pilar aberto, até que o mago possa terminar o feitiço. Então, todos entram em ação, cada um usando suas habilidades exclusivas para impedir que o pilar cause mais caos. O elfo da floresta assume o comando, instruindo a Raelza a proteger o Grieve e o ninja, enquanto ele se concentra em manter o olho do pilar aberto, induzindo-o a disparar raios. A cada explosão, o olho permanece ativo, permitindo que o mago e o Saito continuem a entoar seus encantos. Mas quando começam a progredir, acontece um verdadeiro desastre. A Lafa é atingida por uma viga, o que a desequilibra e a força a sair da ação. O mago e o Saito sentem a urgência de acelerar o processo para evitar que os seus amigos sofram mais danos. O Montel e seus alunos entram em cena para cobri-los, criando um escudo de defesa para proteger o mago, enquanto ele entoa seu feitiço. O ar se torna mais denso com a tensão, e cada membro do grupo está preso em uma batalha feroz para manter a linha, enquanto o mago se esforça para lembrar o feitiço. Lento e dolorosamente, ele junta as palavras finais e finalmente chega ao fim do encanto, e de repente, tudo ao redor dele para. O mundo fica perfeitamente imóvel, exatamente como o feitiço havia prometido. O mago olha ao redor, espantado e perplexo com a quietude que o cerca. O feitiço funcionou, mas o velho se vê incapaz de se lembrar o que ele deve fazer. Ele tem apenas 100 segundos, e para se lembrar o que ele deve fazer, ele tenta acordar o Saito, mas ninguém consegue ouvir sua voz. Felizmente, ele percebe um conjunto de instruções rabiscadas, que dizem que ele deve atacar os olhos com uma magia, e de repente ele percebe que foi o Saito quem fez isso para ajudá-lo. Então, com muita raiva, ele começa a entoar um feitiço esse que vai elevar o poder mágico de todos ao extremo. Ele reúne toda a sua energia, combinando-a para formar um feitiço de explosão ardente, que é o suficiente para destruir o pilar, e em seguida salta em direção a ele, mas de repente é atingido por lembranças dolorosas. Ele tem flashbacks das memórias da bruxa e do ninja, onde ele está chorando ao lado da bruxa quase morta, e a fada lhe fala sobre um mago que pode salvar a vida da bruxa. Ele percebe
percebe que o seu inimigo está fazendo tudo isso por amor e lealdade, e se ele derrubar o espírito maligno dessa forma, não haverá como salvar o ninja e seus aliados. Mas para o bem de seus amigos e aliados, ele ataca o pilar com a terrível magia, e logo o tempo começa a correr novamente. Todos veem o pilar começando a se desintegrar diante deles. Todos veem um membro do mago cair no chão, se separando do seu braço. Todos ficam incrédulos com a cena diante deles, mas o mago responde calmamente que eles devem consertar as asas da fada, que podem ter caído em algum lugar, enquanto ela liberava sua magia obscura. A Raelza tenta protestar, dizendo que o ninja e os seus companheiros de equipe tentaram matá-los, então eles não têm a obrigação de salvá-los. O mago responde que pouco antes de liberar sua magia, ele viu as memórias deles e não conseguiu mais matá-los, por isso ele usou metade de sua magia para atacar e evitar matá-los, e ao mesmo tempo ele ativou o cancelamento da magia. Seu plano foi muito bem sucedido, mas como metade da magia foi forçada a fluir para trás, ele perdeu o braço no processo. Ao ouvir isso, a Raelza ficou com lágrima nos olhos e correu para abraçá-lo. Logo eles começam a encontrar as asas da fada, e depois de procurar um pouco embaixo das rochas, a Lafa encontra um par de asas negras, e o Grieve se oferece para ajudá-la a selar as asas no corpo da fada com a ajuda de magia. Mas justamente quando a Lafa vai prender as asas, a fada se contorce nas palmas da mão do Grieve e declara com raiva que ela não quer a caridade de alguém que está se dando bem com os humanos. A Lafa aponta para o ninja e responde que a fada também está se dando bem com o humano. Então, no final das contas, ambos estão felizes com os humanos. Um ninja está cercado, com o rosto cheio de pesar e tristeza, e foi-lhe pedido que ele enviasse os dois demônios de volta ao reino dos demônios, mas ele explica que não pode fazer isso por sua própria escolha. Esses dois demônios estão com ele há muito tempo, assombrando completamente seus passos, e também têm causado os recentes ataques nos vilarejos próximos. O ninja admite sua culpa e diz que aceitaria qualquer punição, até mesmo a execução. No entanto, ele pede que a fada e os dois demônios sejam poupados, na esperança de protegê-los de mais danos. Um anão entre os aventureiros próximos o observa atentamente, sentindo que há mais na história do ninja, e após uma breve pausa, o anão pergunta se o ninja está procurando por um certo mago poderoso que tem a capacidade de controlar o tempo. Os olhos do ninja se iluminam com a pergunta. Ele acena com a cabeça, confirmando que de fato ouviu falar de tal mago, e até sabe o nome dele. O ninja acredita que esse mago pode ser a chave para consertar seus erros do passado, talvez até mesmo para salvar um amigo perdido que ele não consegue esquecer. O anão então olha para o local onde um mago claramente ferido está. O anão revela ao ninja que o mago que ele está procurando está bem ali, diante dele. Acontece que há 10 anos, ele se tornou conhecido quando saiu para explorar o mais perigoso e maior labirinto, um lugar repleto de mistérios e perigos indescritíveis. As conquistas do Morlock se tornaram uma lenda, e ao ouvir que o mago que ele procura está diante dele, enche o ninja de esperança. Se o Morlock puder realmente controlar o tempo, ele poderá ajudar o ninja a salvar uma poderosa bruxa que está perdida há anos e reuni-lo com a sua amada. O seu desespero começa a desaparecer, substituindo tudo por uma centelha de esperança. Mas de repente 3 espadas são cravadas no chão bem na frente do ninja, interrompendo seus pensamentos. Ele olha para cima surpreso quando 2 figuras sombrias saem da escuridão, com os rostos ocultos, mas com uma presença intimidadora. Eles se aproximam do ninja e do grupo de aventureiros. Os 2 homens declaram que punirão o ninja pelas mortes e ordenam que ele seja atacado. Mas antes que as espadas pudessem tocar o ninja, um demônio camarada dele atacou a si mesmo. O outro demônio marcha com raiva na frente dos 2 homens e os avisa que se eles colocarem as mãos imundas no seu mestre, ele acabará com os 2. Mas de repente um dos homens se transforma em um demônio, revelando que ele é o tio do demônio que trabalha para o ninja. E logo os 2 começam a se relacionar com boas lembranças do passado. Ao ver isso, a fada das asas negras confirma que o cavaleiro sagrado é definitivamente um demônio de alto escalão. O Saito pergunta a Lafa sobre quantas pessoas foram mortas pelos ataques furtivos do demônio, e ela responde que há 2 que não foram confirmadas como revividas, um cavaleiro sagrado e um mago do outro reino. Mas acontece que o mago e o cavaleiro são os 2 companheiros que estão na frente deles. Um deles é o ministro do rei, e além disso, se esses 2 companheiros perdoarem o ninja, ele não será enforcado. Logo, o ninja pergunta ao mago se ele pode ajudá-lo a mudar o tempo, e o mago responde que só pode parar o tempo por um momento, pois a pessoa que pode realmente conduzir a magia de inversão de tempo é o mago que convocou os itens de outra dimensão para este mundo, mas ele se cansou deste mundo e foi para outro lugar. O mago não tem ideia de onde o estranho possa estar. Ele pode estar no reino dos demônios, no reino dos espíritos, ou talvez no mundo humano. Ele pode estar até mesmo no mundo do Saito, e por isso encontrá-lo será impossível. O ministro se apresenta e diz que pode haver outra maneira de salvar a bruxa, e o rei a quem ele serve é capaz de conduzir essa magia, mas isso requer a vida de uma pessoa que esteja ligada à bruxa. Os 2 demônios se voltam para o ninja, pedindo para que ele não desista de sua vida, pois pode haver outra maneira de reviver a bruxa, mas o ninja pede ao ministro que use sua vida. Ele revela que quer usar a sua
sua vida para proteger a mulher que ele ama. O ministro responde que o ninja deve ser tratado de acordo com as leis do reino, mas se todos fingirem ignorar seus crimes e perdoá-lo, então algo a mais poderá ser resolvido. Todos decidem perdoar o ninja e o Saito diz que se o ninja quiser ser útil a alguém, ele deve ter permissão para fazer isso. Mais tarde, os demônios são mandados de volta para suas casas e o ministro entra em contato com o rei, que pode quebrar a maldição da bruxa, e se prepara para usar a magia de teleporte para levar o ninja até ele. Depois que o ninja é teletransportado, a Lafa pergunta ao Saito se ele encontrou o robô aspirador que ele estava procurando, e ele diz que ainda não encontrou. Ele acrescenta que não está se focando nisso especificadamente, e o mago diz que tal pessoa que o convocou para esse mundo pode ter vivido nesse lugar no passado, e ele deve ter chamado essas coisas para cá quando abriu as portas para outros mundos. Logo, outros magos começam a vir ao labirinto, indicando que a nova área se tornou muito popular. Por outro lado, o rei acompanha o ninja até a casa da bruxa para quebrar o feitiço que a oprime. O ninja diz ao rei que o seu ato precipitado de amar a bruxa fez com que ela envelhecesse, e quando ele ficou triste com isso, ele percebeu que as pessoas que ele matou também deveriam amar outras pessoas, e que ele deve ter deixado muitas pessoas tristes. O rei responde que o fato dele não ter percebido algo tão simples até agora o faz parecer um homem mesquinho. Logo, ele ergue sua espada e golpeia o ninja para quebrar o feitiço, mas o rei, sendo uma pessoa gentil, não mata o ninja, mas corta um dos seus braços e pernas. A bruxa sai do seu aposento, com sua aparência restaurada à juventude. Sua pele está macia, seu rosto brilhante e vivo, e a sua energia é inconfundível. E ao olhar em volta, ela percebe uma figura esperando por perto, um ninja solitário que permanece em silêncio, mas ela é rápida em observar que ele está sem um membro e uma perna. Essa perda, embora dolorosa, não parece incomodá-lo tanto, e o que ela não percebe, entretanto, é que esse homem ferido passou por um imenso sofrimento e sacrifício por ela, e sem que ela soubesse, a fada de asas negras abriu mão de suas próprias asas para salvá-lo, poupando sua vida a um grande custo pessoal. As asas da fada eram seu bem mais precioso, sendo a essência do seu ser, mas ela as abandonou para salvar esse ninja leal. A bruxa, que esteve em um sono profundo por muito tempo, esqueceu muito do seu passado e das pessoas que cuidaram dela, incluindo o ninja que está diante dela agora. Sem reconhecê-lo, ela lança um olhar casual e indiferente em sua direção e começa a se afastar. Ao ver isso, o ninja sente uma pontada de tristeza em seu coração, percebendo que ela não se lembra de nada da conexão entre eles. Ele se vira calmamente para ir embora, com o coração pesado das palavras não ditas. No entanto, no momento em que ele começa a se afastar, a fada de asas negras surge, zombando dele com um tom ardente, falando para ele não recuar sem falar a verdade. Ele deve confessar o seu amor para aquela pessoa que ele quis em silêncio por tanto tempo. Mas o ninja, cheio de humildade e gratidão, responde que não importa se o seu amor não é reconhecido. Ele se contenta em saber que ela está viva e em segurança. A fada, indignada com isso, solta um grito furioso, lembrando dos seus sacrifícios. Ela fala que deu suas asas a ele, se tornando fraca e magra no processo, tudo para ver o amor dele realizado. Ela se recusa a deixá-lo ir embora por covardia e o desafia a ficar e enfrentar a bruxa com coragem e tentar conquistar o seu coração talvez mais uma vez. Nesse momento, quando o ninja volta para trás, ele percebe que a bruxa está sendo abordada por duas figuras suspeitas. Inicialmente, ele supõe que ela ainda é poderosa o suficiente para lidar com ameaças tão triviais e não faz nada, mas a fada de asas negras fala que não consegue sentir nenhuma magia na bruxa e que o seu poder parece ter desaparecido durante o seu longo descanso. Essa revelação faz com que o ninja entre em ação e, sem hesitar, ele corre em direção à bruxa, determinado a protegê-la de qualquer perigo. Ele rapidamente afasta os dois homens que ousaram se aproximar dela e, para sua surpresa, ele descobre que as duas figuras não são bandidos comuns, mas sim seus próprios irmãos jurados, os demônios que chegaram com a fada de asas negras para desempenhar um papel em sua história de amor. Eles também vieram para ajudá-lo a superar o seu medo e reconquistar o coração da bruxa, esperando que, por meio de sua intervenção, o ninja e a bruxa finalmente percebam seu amor e se unam. Os aventureiros se despedem na saída do labirinto, cada um seguindo o seu próprio caminho, mas prometendo se encontrar novamente quando o destino permitir. Juntos, eles voltam para a cidade, se sentindo exaustos e realizados. Eles decidem relaxar em uma pousada próxima, e agora reunidos, eles querem saber como o misterioso mago entre eles conseguiu invocar o Saito. O mago admite que mal consegue se lembrar dos detalhes. Ele se lembra de estar praticando sua magia um dia, como sempre faz. E então, do nada, o Saito apareceu no quarto da Raelza, e o aparecimento do Saito é um mistério até mesmo para ele. E ele expressa um sentimento de culpa, explicando que não tinha a intenção de transportar o Saito para o mundo deles sem sua permissão. No entanto, o Saito, apreciando a honestidade do mago, não guarda nenhum ressentimento e, na verdade, se sente grato por essa reviravolta no destino, pois ela o salvou de um terrível acidente em seu próprio mundo. O grupo se senta em um silêncio pensativo até que a Lafa dá voz a uma ideia que estava na mente de todos. Ela sugere que se a magia do mago foi forte o suficiente para trazer o Saito para o mundo deles,
deles. Talvez essa mesma magia possa mandá-lo de volta para o lugar de onde ele veio. A possibilidade desencadeia uma onda de emoções contraditórias na mesa. Para a Raelza, ela obviamente não quer que ele vá. Ela sente uma onda de resistência e se lembra da promessa que o Saito fez de ficar ao seu lado. Ela se entristece e acaba saindo da pousada com lágrima nos olhos, e o Saito a segue. Todos então começam a procurar pelo Saito e a Raelza, preocupados com a possibilidade dos monstros estarem à espreita na escuridão. Para piorar tudo, a Raelza também deixou sua espada para trás, e o Saito também está se sentindo em conflito sobre seu lugar nesse novo mundo. E a Raelza parece saber de sua inquietação, e durante um momento juntos, ela pergunta se ele quer retornar ao seu próprio mundo. E o Saito admite que ele não deseja realmente voltar, revelando que ninguém o quer lá. E no momento em que ele começa a se abrir, um monstro parecido com uma centopeia aparece, coberto por uma armadura espessa. A criatura é rápida e avança em direção a Raelza. O Saito congela. No entanto, a Raelza utiliza uma incrível reserva de força e rasga o monstro com suas próprias mãos, dividindo em dois. Enquanto o corpo do monstro cai sem vida na água, a Raelza se levanta vitoriosa, mas visivelmente abalada e com as suas emoções ainda à flor da pele. Ela então revela ao Saito o quanto o valoriza, e o Saito, ainda abalado, mas aliviado por ela estar viva, se aproxima para examinar os ferimentos dela. Ele aplica um pequeno curativo nela e demonstra que ele se importa profundamente com ela, e também expressa o seu desejo de ficar ao lado dela para sempre. A Raelza fica comovida, mas tenta esconder suas emoções. Ela até tenta mudar a conversa, comentando sobre o conhecimento crescente do Saito sobre monstros, e infelizmente, antes que eles possam demonstrar mais seus sentimentos, o mago e a Lafa chegam ao local. A Raelza, preocupada com o futuro do Saito, pergunta ao velho mago se ele seria capaz de usar sua magia para enviar o Saito de volta para o seu mundo original. O mago considera a ideia, mas explica que mesmo se tivesse o livro de feitiços adequado, retornar o Saito ao seu mundo o colocaria exatamente no mesmo momento e situação em que ele saiu de lá, ou seja, bem na frente de um caminhão veloz, e assim ele morreria instantaneamente. E embora esse pensamento traga uma tristeza momentânea ao Saito, ele rapidamente ignora isso, dizendo que não planejava voltar de qualquer forma. Ele percebe que finalmente encontrou um lugar onde é necessário, e agora, com a sua determinação reafirmada, ele decide permanecer sendo um aventureiro ao lado da Raelza e seus companheiros. Depois disso, alguns meses se passam, após a intensa batalha contra os espíritos das trevas, até que do nada, todos recebem a chocante notícia de que o mago faleceu. O grupo fica surpreso, especialmente a Raelza. Ela pensa em todas as soluções possíveis para reanimá-lo, perguntando ao mensageiro se ele tem alguma poção de reanimação, ou se eles podem levar o corpo do velho a um templo próximo, mas o mensageiro diz que todas as opções vão fazer com que eles gastem muito dinheiro. Ele diz que o corpo do velho foi colocado em um galpão simples para evitar a decomposição, mas mesmo isso não o manteve seguro, e um cão selvagem conseguiu morder uma parte do corpo do mago, o que os deixou sem escolhas, a não ser enterrá-lo rapidamente para evitar mais desrespeito. Mais tarde, o grupo visita o túmulo do mago. Todos agora estão tristes com a morte do mago, e alguns até mesmo se sentem culpados, porque se eles soubessem disso antes, eles poderiam tê-lo revivido. Para todos, incluindo o Saito, parece impossível que o mago tenha morrido por conta de um mero veneno, sendo que eles já sobreviveram a muito mais desafios juntos. No entanto, antes de realmente desistir, o Saito sugere que eles desenterrem o corpo do velho, pelo menos para tentar um feitiço de reanimação, mas a Raelza diz que isso exigiria uma doação enorme para a igreja, sendo essa uma despesa que eles não podem pagar, especialmente porque reviver um mago de alto nível não é pouca coisa. O Saito, no entanto, argumenta que neste mundo, diferente daquele onde ele veio, a morte não precisa ser um fim absoluto, e o quanto mais eles esperam, sem tomar uma atitude, reduzem as chances deles de reviver o mago. E inspirada por sua determinação, a Lafa concorda com ele e decide agir rapidamente. Ela se prepara para reunir as ferramentas necessárias para o renascimento, planejando visitar a loja de magia para obter o que precisam, e a Raelza e o Saito recebem a missão de encontrar as ferramentas necessárias para a escavação do velho. No caminho, vemos a Lafa determinada a encontrar o que ela precisa. Ela vai de loja em loja procurando, mas todo lugar que ela visita está lotado de pessoas. Depois de um tempo, se sentindo frustrada e derrotada, ela retorna ao túmulo. No entanto, quando chega, ela fica chocada. A cova que eles cavaram com cuidado está vazia, e o mago não pode ser visto em lugar nenhum. Nesse momento, o Saito e a Raelza chegam e também se assustam ao ver o túmulo perturbado. Mas antes que eles possam entender o que está acontecendo, algo estranho chama a atenção deles. Uma figura distância parece um mago. No entanto, algo nele parece errado. Tal pessoa está sozinha, disparando ondas de fogo no céu em rajadas caóticas. A figura parece um esqueleto, e por um momento a Raelza e o Saito se perguntam se esse pode ser o mago deles, de alguma forma trazido de volta à vida nessa forma distorcida. Ele continua simplesmente lançando fogo descontroladamente, sem foco ou controle, e percebendo que estão correndo perigo real, a Raelza e o Saito se escondem atrás de uma grande rocha. No entanto, a Raelza, em seu coração, sente que não tem escolha, a não ser enfrentar essa ameaça, mesmo que seja perigosa. Reunindo sua coragem, ela decide que precisa agir. Ela corre em direção
direção ao esqueleto, com o Saito logo atrás dela. Ela levanta sua espada e golpeia a cabeça do esqueleto com toda a sua força. Sua lâmina se encaixa, mas para o seu horror quase não faz efeito. A cabeça do esqueleto treme com o impacto, mas permanece intacta, mal afetada. A Raelza percebe rapidamente que a sua arma é inútil contra esse inimigo, e somente uma arma mágica pode romper as defesas desse esqueleto. E ao ver a Raelza lutando, o Saito tem uma ideia. Ele corre em direção a ela, carregando uma garrafa de água benta, mas no momento em que o Saito tenta lhe entregar a garrafa, o esqueleto se vira para ele e solta uma feroz rajada de fogo. A explosão quebra a garrafa instantaneamente, derramando água benta na areia. Todos perdem a esperança, e o esqueleto agora está preparando outro ataque poderoso, e o seu alvo é a Raelza. De repente, quando tudo parece realmente perdido, uma força atinge o esqueleto de uma direção inesperada. O golpe é tão poderoso que derruba completamente a cabeça do esqueleto. Todos se viram para ver quem os ajudou, e essa figura se parece com o mago deles, mas de uma forma estranha. A sombra murmura, repetindo algo em uma voz que se parece com a do velho mago. A Raelza rapidamente diz que sem dúvida essa é a voz do mago, e o Saito sente uma onda de alívio, feliz por ver seu amigo de alguma forma vivo. Mas ao se aproximarem, eles percebem que a aparência do mago está longe de ser normal. Seu corpo é esquelético, seu rosto é magro, e quando a Raelza tenta entender o que aconteceu, o próprio mago parece confuso, dizendo que estava apenas deitado e depois perdeu a consciência. Mas então algo estranho começa a acontecer. A forma esquelética do mago muda lentamente, com sua carne e seus ossos voltando pouco a pouco, e o mago começa a retomar sua aparência original. E apesar da estranheza, ambos se sentem tranquilos com o mago de volta ao seu lado, pronto para enfrentar os perigos que estão por vir. Mais tarde, na pousada, o mago lhes diz que assinou um contrato de ressurreição, o que significa que mesmo que ele morra, ele voltará à vida depois de um dia. Essa é uma magia de alto nível, e só é eficaz uma vez. O Saito fala com alegria que está feliz em ver que o mago voltou à vida, mas de repente o rosto do mago se transforma em um esqueleto e depois volta ao normal. E a Lafa então declara que uma parte do corpo do velho está faltando, e é por isso que a magia de renascimento não está funcionando nele, e não há nada que eles possam fazer a respeito. Ao ouvir a conversa deles, o anão que ama o mago entra na pousada e declara que ajudará o mago, e mostra a eles a grande enciclopédia de magia que contém todos os feitiços, chamada de Magicpedia. De acordo com o livro, quando a magia de renascimento falha, porque uma parte do corpo está faltando, eles precisam trazer de volta a parte que falta, mesmo que seja a carne comida e consumida. A energia mágica permanecerá na pessoa que a consumiu. Portanto, se eles encontrarem o cachorro que comeu a parte do corpo do mago e trouxerem a sua energia mágica, o mago poderá viver completamente. Na manhã seguinte, eles saem para encontrar o cão com a ajuda do anão, mas não conseguem detectar a magia. De repente, o elfo da floresta vem em direção a eles e se assusta ao ver a forma esquelética do mago. Mais tarde, eles descobrem que o cachorro que comeu uma parte do mago tem uma marca vermelha na testa. Esse é um cachorro que estava nos arredores da cidade e tinha até mesmo uma missão para o derrotar. No entanto, o elfo não aceitou. O Saito declara que eles devem concluir essa missão e pegar esse cachorro. Então, eles vão até o deserto, onde os cadáveres estão enterrados. O mago e o Saito param em um lugar para descansar, enquanto a Raelza e os outros caminham à frente. O mago conta ao Saito que a Raelza era uma órfã quando ele a encontrou. Ela havia perdido seu pai em um ataque de um lobo, e sua mãe morreu lutando contra o companheiro do lobo. Desde então, ela viveu com um filhote de lobo e se tornou amiga dele, até que o mago a encontrou. E para o velho, a Raelza é como se fosse sua própria filha. Por isso, ele pede ao Saito que a leve consigo aonde quer que ele vá. O Saito fica um pouco confuso e responde que eles precisam levar em conta o sentimento da Raelza também. E o velho já disse que ela gosta muito dele. O Saito aceita e diz que fará o possível para fazer a Raelza feliz. Ao ouvir isso, o mago abraça o Saito e começa a soluçar. E de repente, o cão selvagem, com uma energia mágica insana, pula no mago e morde sua mão. E quando o Saito tenta salvá-lo, ele também é atacado. Quando a Raelza e a Lafa saem correndo para encontrá-los, elas encontram os dois deitados no chão, choramingando de dor, enquanto o cão selvagem está bem na frente deles. A Raelza pede a Lafa que ajude o Saito com sua magia de reanimação, já que ele ainda está respirando, enquanto ela lida com o cão selvagem, que está mastigando as partes do corpo deles. A Raelza grita com raiva que cortará o cachorro selvagem em pedaços e recuperará as partes do corpo do mago. Dizendo isso, ela corre em direção ao cão, enquanto ele corre em direção a ela, e os dois se enfrentam brutalmente. O cão libera um sopro de fogo que explode a armadura da Raelza, mas mesmo assim, ela ataca o cão e o atinge em seu nervo vital, ferindo. E justamente quando ela tenta matá-lo, um adorável filhote de lobo branco aparece e começa a latir para Raelza. Ela logo percebe que se trata do filhote do cão, e ao ouvir a voz do seu filhote, o lobo se levanta com dificuldade e caminha em direção a Raelza, pedindo que ela o mate, mas poupe a vida do seu filho. A Raelza olha com raiva para o lobo, mas o Saito chama sua atenção, dizendo que o mago não está respirando. A Raelza declara que poupará o filhote, mas cortará os membros do lobo para recuperar a energia mágica do seu amigo e o salvar. Mas no momento em que ela levanta a espada para fazer isso, dois tentáculos perfuram o corpo do lobo, e a Lafa grita dizendo que é o grande demônio. O demônio começa a desaparecer com o corpo do lobo, mas o Saito rapidamente tira uma âncora do seu cinto de ferramentas e a envolve
no corpo do lobo, determinado a não soltá-lo até que o mago seja ressuscitado. A Lafa rapidamente infunde a espada da Raelza com sua magia, e a Raelza pede ao Rei Demônio que deixe o cão, mas ele não faz, porque deseja se vingar do seu irmão morto. Ele acrescenta que esse cão já deveria ter murchado e morrido, mas acabou ingerindo uma enorme quantidade de energia mágica, e por isso seu mestre ordenou que ele o levasse de volta. O demônio começa a entoar a maldição dos 7 raios, e a Raelza corre em direção a ele para salvar o lobo, antes que os cânticos terminem, mas a maldição é desencadeada, e a Lafa libera uma barreira de ouro para salvar a Raelza. A Raelza aproveita a oportunidade e apunhala o demônio com sua espada. No entanto, o mestre do demônio vem à tona e os ataca com uma energia de fogo, e a Lafa desmaia enquanto a Raelza a salva. O Rei Demônio emerge do seu corpo, e a Raelza percebe que ele é um dos inimigos mais fortes que ela já encontrou. Ela pede ao Saito que pegue a Lafa e fuja, prometendo que irá segurá-lo. Ela pede que ele deixe o feiticeiro e o cachorro, e ela os levará de volta com ela. O Saito corre com a Lafa e tenta levar o filhote também, mas o filhote não está disposto a ir. O Saito se pergunta o que ele deve fazer para salvar seus amigos, enquanto a Raelza está lidando com o brutal Rei Demônio. O Rei Demônio envolve a Raelza com seus tentáculos e diz que ela será um belo espécime. Ele tenta perfurar o pescoço dela com seus tentáculos, mas o Saito corre em direção a ele com o seu cortador de arame e corta seu tentáculo. A Raelza então corta o Rei Demônio em 2 metades, mas assim que ela atinge o seu núcleo, a maldição do gelo é liberada. No entanto, o Saito se intromete e leva a maldição para si mesmo, sendo congelado. A Raelza continua lutando com o demônio para salvar o Saito de ser morto. Perto dali, o Saito havia colocado o corpo do feiticeiro perto do lobo, e agora o velho pode sentir uma energia mágica perto do seu corpo. Sua alma chega a outro reino, onde o cão morto pede ao feiticeiro que cuide do seu filhote em troca de sua energia mágica, e o feiticeiro rapidamente concorda. Por outro lado, a Raelza está gravemente ferida, com sangue saindo do seu corpo, mas de repente a cabeça do demônio é cortada e o gelo do Saito é quebrado. Ele cai nos braços da Raelza, e os dois percebem que o velho mago está de volta, com toda a sua força e poder mágico. O velho ataca o demônio com suas espadas mágicas, que perfuram seu corpo e o matam. Feito isso, ele caminha em direção ao Saito e a Raelza, e agora, por ter absorvido a energia mágica do cachorro, ele ganhou um par de orelhas e uma cauda. Ele diz a todos que o cão deu seu poder a ele, mas agora eles precisam cuidar do seu filhote, mas ele deseja devolver a parte do poder do cão para reanimá-lo com seu filhote. No entanto, do nada, uma rajada de vento surge e derruba o velho mago. Todos olham perplexos para o Rei Demônio, que se ergue novamente, mas o velho mago não se machucou nem um pouco. Ele reúne toda a sua energia e logo se transforma em um belo jovem, declarando que recuperou sua juventude. De repente, ele invoca um enorme golem com sua magia de teleporte e o funde para criar um enorme monstro de pedra. No entanto, o Rei Demônio facilmente venceu seu golem. Então, o feiticeiro, cheio de coragem, retribuiu seus ataques com um soco poderoso, acertando em cheio o rosto do Rei Demônio. E aproveitando o momento, ele ordenou que as pedras despedaçadas do golem se juntassem e tentou esmagar o demônio sob elas. Usando sua magia, ele intensificou seu aperto, forçando cada pedra a se ligar ao corpo do Rei Demônio, prendendo completamente no mesmo lugar. Ainda assim, o velho mago sabia que isso não era o suficiente, e com pressa ele ergueu uma grande barreira ao redor deles, na esperança de protegê-los da ira implacável do Rei Demônio. E agora, em uma última tentativa desesperada de acabar com essa luta, o feiticeiro começou a invocar a sua arma suprema, a lendária Espada de Fogo de 8 pontas, uma formação de fogo conhecida como a Espada de Fogo da Guerra. Mas quando seu momento de vencer essa batalha se aproximava, sua mente ficou vazia. Ele se esqueceu de como liberar toda a sua força. Esse erro o deixou completamente vulnerável, e o Rei Demônio, sentindo sua fraqueza, avançou para o derrubar. Quando o Rei Demônio se aproximou, pronto para o finalizar, o Saito entrou na cena, empunhando a espada da Raelza, e com um golpe rápido, o Saito cortou um braço do demônio, interrompendo seu avanço. Esse ataque inesperado deu ao mago a oportunidade que ele precisava, e o Saito o incentivou a canalizar sua magia de fogo para queimar o Rei Demônio, e juntos, eles soltaram as chamas escaldantes que finalmente engoliram um inimigo monstruoso. E quando o fogo se dissipou, uma onda de alívio tomou conta deles, sinalizando que o Rei Demônio havia sido derrotado. A Raelza obviamente correu para abraçar o Saito, mas antes que ela pudesse alcançá-lo, uma visão surpreendente a deteve. Literalmente, a cabeça do Rei Demônio manteve sua vida e avançou em direção a eles. No entanto, o pequeno filhote atacou a cabeça, eliminando o último resquício do Rei Demônio. Logo em seguida, o filhote foi tomado pela raiva e começou a latir para o Saito e o feiticeiro, acusando-os de matar o seu pai. O mago sentiu a dor do filhote e cuidadosamente o pegou no colo, permitindo que ele sentisse seu cheiro, e de alguma forma o cheiro familiar pareceu acalmar o filhote, pois a energia do mago a lembrava da energia do seu pai. E o velho, comovido com a perda da pequena criatura, tomou uma decisão ousada. Ele derramou parte de sua energia vital na forma sem vida do cão selvagem, e apesar dos protestos dos seus companheiros, lentamente o cão selvagem voltou à vida, despertando ao ver o seu filhote chorando ao seu lado. O fato do mago ter feito isso afetou o seu poder, o que o fez desmaiar de exaustão, e após uma boa noite de sono, o mago se recuperou completamente, e ele já voltou até mesmo a causar problemas entre os hóspedes e funcionários da pousada. Mais tarde, a Raelza e
Saito se dirigem ao topo do labirinto, subindo até um lugar privilegiado, onde eles podem ter uma bela vista. E é nesse momento que a Raelza compartilha algo muito especial sobre ela. Ela conta ao Saito que enquanto ele estava descansando, ela se viu conversando com um cachorro de rua que eles encontraram no caminho. E para alguém tão reservado como a Raelza, isso parece fora do normal. Mas então ela explica que o cachorro a fez lembrar de um filhote de lobo que ela havia conhecido. Em seus primeiros anos, a Raelza passou 3 invernos com aquele filhote de lobo, sobrevivendo juntos a tempos difíceis. E por conta disso, ela acredita que não é boa em lidar com as pessoas. E pelo Saito a aceitar da forma como ela diz que ela valoriza muito a presença dele. E o Saito acaba deixando escapar que precisa dela em sua vida, mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. E quando o romance entre ambos começa a ficar mais forte, o anão corre em direção a eles, e a sua voz quebra completamente o romance. Ele diz que precisa da ajuda do Saito e o puxa com urgência, enquanto deixa a Raelza sozinha no telhado. Mais tarde, quando o caos se acalma, o Saito se encontra com um mago em uma sala silenciosa. Ele traz um pequeno frasco de mel e o oferece ao mago. A simples guloseima cria uma rara pausa nas travessuras do mago. Pouco tempo depois, o Saito procura a Raelza novamente, desta vez com um presente cuidadosamente elaborado, que é uma arma afiada e resistente que ele fez especialmente para ela. Ao examiná-la, ela percebe um pequeno grampo de cabelo, habilmente preso ao cabo da arma. Ela retira o grampo e o coloca em seu cabelo, reconhecendo o gesto dele. Sua próxima jornada os coloca em frente com uma fera mágica, uma mantícora cuja aparência se assemelha muito à do mago. A Raelza derruba a criatura com um único golpe, parecendo que ela ficou muito mais forte desde então, tudo graças à confiança nascida entre ela e o Saito. Mais tarde, o Saito prepara um banho para Lafa, e ela fica feliz por ter um pequeno banho para se relaxar e se divertir. Mais tarde, os dois acabam dormindo por conta da exaustão, e no dia seguinte, quando acordam, a Lafa não é mais uma pequena fada, ela ganhou o tamanho de um humano. Depois de algum tempo, os dois saem juntos para uma caminhada em que a Lafa está pulando de alegria, porque voltou ao seu tamanho normal, o que indica que a sua maldição foi quebrada. De repente, o Saito lhe dá um lindo manto, mas ela se recusa a aceitá-lo, porque não tem moedas de ouro para dar ao Saito. Mas o Saito diz que esse é um presente. A Lafa então veste o manto e começa a correr alegremente, mas de repente ela esbarra em um bandido. O bandido caminha em direção a ela de uma forma intimidadora e começa a mexer com ela, mas o Saito intervém para protegê-la. O bandido olha para o Saito e pergunta se foi ele quem encontrou a nova porta do labirinto, e zomba dele por ser um completo fracote, enquanto seus colegas de equipe são muito fortes. Ele grita para que o Saito pare de se comportar como um grande homem, só porque ele é um pouco famoso, e então se prepara para socar o Saito, mas o Saito rapidamente segura seu braço e o torce, fazendo-o cair de cara no chão e implorando para que o Saito o solte. Mais tarde, a Lafa volta para o seu tamanho normal, e um tempo depois todos olham para o recipiente no qual ela tomou um banho e a transformou em uma humana. Logo, a não vem em seu socorro novamente e conta que o mago tem muitas coisas estranhas que fazem as fadas voltarem ao seu tamanho normal por algum tempo, e esse deve ser um dos itens. Depois disso, o Saito inicia um negócio de faz tudo nesse novo mundo, e lentamente o seu negócio começa a fazer sucesso, e finalmente o Saito percebe que nesse mundo ele é um grande faz tudo que é amado por todos. E assim termina o anime do Faz Tudo. Muito bom, curti demais, e eu recomendo que vocês assistam mais animes assim, de fantasia. Eu amo anime sim desse jeito, meus favoritos.